Olá, bem-vindo! Está no ar mais um check-in e hoje nós vamos conversar com Ítalo Neide, um professor muito bacana da área da física, que foi para os Estados Unidos e também para a Alemanha, umas experiências muito legais. Então, por favor, fique conosco nessa sexta-feira. Check-in está no ar. Olá, boa noite, está no ar mais um check-in, programa de intercâmbio, que é esse espaço muito bacana para conversar com quem já teve experiências fora do país e tudo mais. E hoje a gente conversa com o Ítalo Neide, que é um professor aqui da casa, da área da física, professor do mestrado, né, Ítalo? Isso. E a história dele é muito legal porque ele foi fazer o doutorado nos Estados Unidos e foi fazer pós-doc na Alemanha. Então, um cara viajadíssimo, né? Foi estudar. Muito bem. Bom, primeira pergunta para ti, então, Ítalo, obrigada pela tua presença. Seja bem-vindo. Eu vou ficar no check-in aqui durante um tempo, acompanhando o programa e estando com vocês nas sextas à noite. E você pode conferir o nosso programa também nos horários alternativos da TV Univates. Ítalo, obrigada mais uma vez pela presença. Tá bom, eu queria dar boa noite também e agradecer pelo convite, tá? Muito bem, obrigada ao Marcos Ruschel, que está fazendo a produção do programa e convidou o Ítalo então. Bom, tu é natural de Passo Fundo, mas aí tua família veio para Encantado, Isso. Ficou mais próximo da região. E a tua primeira experiência internacional antes de fazer o doutorado, ela existiu ou tu logo foi para fora do país? Tive mais. Para estudar. Eu já conhecia o Uruguai e a Argentina e o Chile antes de ir para os Estados Unidos. Não sei, é quando a gente... Tem pessoas que gostam muito de viajar, outras pessoas que não, né? Pois é. E eu fui, desde pequeno, estivemos sempre de mudança, morei em várias cidades. Então, permanecer num lugar nunca tinha sido uma coisa que eu tinha para mim, assim. Já aprendeu, assim, né, com a família já podia sair, fazer. Então, daí não havia esse empecilho. Então, poderia rodar para ver, assim, ao normal. E claro. Aí... Chegou um momento, assim, que eu fiquei muito curioso para saber como é que seria um outro país, né? Uhum. Aí eu acho que o primeiro contato foi mesmo com o Uruguai, assim, na fronteira. Uhum. Aí foi interessante. Aí no Forte Santa Teresa tem um litoral bonito. Qual a idade, mais ou menos, Ítalo? Lembra? Aos muitos anos, não, poucos. 19, 20, não tá. tenho... Bem novo, né? E aí, 13 anos atrás. Né? É meio tenso falar de idade, assim, eu também não gosto muito, mas seguindo. E aí, aí a gente combina, né, viagem com os amigos, aí fui para Buenos Aires, ver um show do Bob Dylan, aí a coisa começou a andar. Nossa, que bacana. Bom, essa vontade, então, já nasceu contigo, assim, né, de ir para fora e tal, e ter... Curiosidade, acho que sim. Pois é, né? Essa coisa de... Mas isso que tu falou é muito, muito verdade, assim. Tem muita gente que só vê, de repente, mesmo pela televisão ou pela internet, porque o acesso hoje é ilimitado, né? Uhum. Já tá satisfeito, não tem curiosidade nem vontade de colocar o pé, assim, naquele lugar, né? O que tu acha que essa pessoa que não tem vontade de colocar o pé fora do país, que recado tu teria para dar para ela? Assim? O que tu acha que ela está perdendo ao ficar só aqui no Brasil? Tem uma passagem num filme que talvez isso seja interessante. É um filme com o Robin Williams e o Matt Damon, que o Matt Damon é um gênio e ele sabe de tudo, e o Robin Williams é um psicólogo, e o Matt Damon ele é um rebelde, assim. Então, às vezes ele ia ser julgado por causa de alguma coisa que ele cometeu e ele mesmo se defendia porque ele tinha muito conhecimento de qualquer coisa. E aí o Robin Williams foi um psicólogo contratado para lidar com ele nesse tempo. E aí o Matt Damon era muito arrogante e dizia que sabia tudo e coisas do gênero. E aí o Robin Williams falou assim para ele: olha, tu pode até já ter visto a Capela Sistina, onde que tenha sido livros e vídeos, mas uma coisa é tu ver, outra coisa é tu presenciar esse momento. Eu acho que não existe... Eu tive na Capela Sistina, me lembrei dessa mensagem, que sabe? Legal. E tem momentos na tua vida que tu tens que presenciar. É que nem o livro Quando os Sinos Dobram, né? Essa mensagem que fica
por quem os sinos dobram. Então, eu acho que são esses momentos que tu tem na vida e que eles, de certa forma, eles se quantificam quando tu vai conhecer, ter novas experiências, novas buscas. Nem tanto é ir para um novo lugar, é conhecer as pessoas novas, as novas culturas, eu acho. Elas marcam, né? Porque se tu faz a mesma coisa todo dia, se acorda, dorme, se acorda e dorme, vai passar 10 anos, eu não acredito que a tua memória vai estar povoada de muita coisa diferente. Tu vai se perder ali no meio, pô, Com certeza. Agora tu vai conhecendo coisas diferentes, sempre tu tem a tua memória vai estar maior. Tu vai te lembrar de mais coisas. Essa é a minha mensagem. Muito bem, legal, gostei. Boa dica. Bom, a oportunidade de fazer Onde tu estudou na tua graduação? Na URGS. E chegou a fazer pós-mestrado também por aqui? Não, a graduação foi na URGS, o mestrado na URGS, o doutorado foi... eu fiz em 2 lugares. Eu tive o doutorado de sanduíche na URGS e nos Estados Unidos. Muito bem. Por que Estados Unidos? Tu sempre teve esse desejo, assim? Nossa geração, não sei, tu deve ser também, mas mais da minha, e sempre gostei muito da... quando era pequeno, Sessão da Tarde, tu vê aqueles filmes de Hollywood, a música, eu gosto muito de rock, de blues e de jazz, então tem muita vertente que vem ali dos Estados Unidos. Também gostava muito de jogar videogame, coisas do gênero, muito vem dali, da influência dos Estados Unidos. Mas foi mais uma coisa que aconteceu, porque o meu orientador do doutorado, ele conhecia um professor lá dos Estados Unidos, um professor muito bom, muito respeitado, tanto que ele já era emérito daquela universidade quando eu conheci ele. E ele veio uma vez dar uma palestra na PUC, e aí eu fui lá, conheci ele, e aí surgiu uma oportunidade que eles estavam precisando de um aluno para ir para lá, para ficar um tempo, um ano. E aí ele me convidou, quando ocorreu essa chance. E aí foi aquela reviravolta, tirar o visto para ir para os Estados Unidos. E aí, já tinha viajado de avião, aquela coisa toda, já conheci outros países, mas foi a primeira viagem que demorou mais. Mais longa, né? E daí, que viagem cansativa, porque eu foi Porto Alegre, São Paulo, onde é que ele põe? Em Washington. Foram quantos Chicago. voos, tu lembra mais ou menos? 1, 2, 3, 4 voos. Nossa. Mais as viagens curtas de ônibus, né? Sim, porque aí tinha que... Mas o pior foi assim, que quando ele pediu assim, né? Quando tu pegar o visto, tem que te pegar o visto para turismo e negócios. Porque senão ele não pode me pagar se eu só tenho visto de turismo. Sim. Daí eu tirei turismo e negócio. Sim. Só que daí só que ele esqueceu de avisar, quando tu faz a imigração no país, era a minha primeira vez só fazendo imigração nos Estados Unidos, eles não pedem, eles vão direto carimbar para turismo. Só que tu não pode, tu tem que pedir a entrada que seja para negócios também. E aí, ele fez para turismo, aí eu cheguei lá, e aí ele falou, a primeira coisa que ele pediu, me deixa eu ver teu passaporte. Errado. Ele abriu assim, né? Nossa. Vai ter que arrumar. A minha sorte era que era em Albuquerque, no Novo México, que é onde se passa um bom seriado, que é o Breaking Bad. Sim. E daí fica umas 5 ou 6 horas a fronteira em El Paso, que é uma cidade bem grande, assim, famosa, e que na divisa entre o México e os Estados Unidos. Daí no dia seguinte que eu cheguei, eu já peguei um ônibus, fui para lá, saí dos Estados Unidos de novo, entrei no México. E aí quando eu voltei, eu tinha várias cartas dele de convite, coisas, podiam ligar para ele que não ia ter problema. Aí fiz a migração de novo e daí me deram o visto certo. Aí ficou certinho. Daí ficou certo. Muito bem. Então daqui a pouquinho a gente volta, esse vlog já encerrou. Fique conosco, o Check-in volta já já. Para ti que está chegando agora, esse é o Check-in. A gente está conversando hoje com um professor de física, o Ítalo Neide, e ele estava nos contando das experiências bacanas dele fora
do país e a gente, na verdade, ele fez um doutorado sanduíche nos Estados Unidos e depois foi fazer pós-doc na Alemanha, mas a gente ainda estava nas histórias dos Estados Unidos, né? Desse doutorado sanduíche, falávamos sobre passaporte e as peripécias, né? De repente fazer aí ter o visto errado e tudo mais. Aí depois, então, seguindo, né, tu conseguiu ajeitar o teu visto tranquilamente, tudo tranquilo, assim. Voltei e aí sim, comecei a trabalhar, ganhar o dinheiro certinho por causa do visto de negócios. Certo. É tranquilo, assim, no momento que tu tá lá, fazer essas alterações, assim, ou foi uma coisa meio tensa, assim, pra ti? Porque tudo novo, né? A gente ter que correr atrás das coisas é mais difícil, assim, principalmente em outro país, né? Não é... Eu já dominava o inglês um pouco, mas não perfeitamente, assim. Mas no início, assim, era um pouco complicado se comunicar. Eu entendia muito o que as pessoas diziam, mas poder conversar com elas e interagir. Então, né, quando tinha essa parte de burocracia, complicava um pouco, assim, Mas aí, como eu tinha as cartas todas do convite, as coisas, aí eles liam, ficava numa boa. E conseguiam entender. Sim. Muito bem. Mas aí tem uma história interessante que... de um amigo ainda teu, sobre né? isso, essa parte sobre vistos e passaporte, que... Eu fiquei um bom tempo nos Estados Unidos e daí eu tinha combinado com um amigo meu dele ir para lá. Ia ser bem naquela época que eu ia tirar uma folga entre Natal e Ano Novo ali. E aí a gente planejou um tour pelos Estados Unidos em um mês. Fomos para várias cidades, fizemos aquela volta inteira do leste ao oeste. Ele veio só para um mês. Ele veio para um mês e fazer essa viagem. Aí eu como já sabia dos problemas, eu dei as dicas para ele, faz esse, tá? Não seja pão duro, porque conforme tu vai pegando esses adendos no visto, mais caro fica. Entendo. Mas essa diferença de valor é muito alta? Naquela época, agora não sei ainda. Não sei, o processo inteiro para tirar o visto, ele é muito caro ainda. Porque naquela época, não sei, acho que agora deve ter em Porto Alegre, tu consegue fazer entrevista em Porto Alegre. Mas naquela época eu tive que ir para o Rio de Janeiro. Ou São Paulo, né? Só para te marcar, tu tem que marcar a entrevista. Então tu tem que pagar lá na internet para poder entrar no site do consulado e agendar uma data. Só ali, naquela época, morria 300, 400 reais. Nossa, aí tu tinha que pagar o avião, pagar o hotel para ficar lá. E daí, quando tu vai chegar lá, daí para te poder fazer entrevista, tem mais uma taxa que tu paga de 500 reais no banco, naquela época. Nossa. Aí daí tu ficava apto para poder fazer a entrevista, não que tu fosse ganhar, né? E aí lá dentro... Poderia perder o dinheiro. Isso, aí lá dentro, daí, normalmente o visto que eles dão de turismo, naquela época era 5 anos que estavam tendo aqueles atentados. E aí, como eu pedi o de negócio também, que é para te poder receber lá fora, por eles, né, pelos Estados Unidos, então daí foi mais, sei lá, naquela época, uns 400, 500 reais. Nossa! E aí, daí tem os vistos de uma entrada, múltiplas entradas, e daí vai indo isso, né, vai somando. Pois é, e foi aí então que ele se perdeu, né? Não, daí ele foi fazer esse roteiro. Ele foi fazer isso, fizemos roteiro, e aí quando a gente ia passar por Orlando, tinha uma oferta de passagens para ir para as Bahamas. Aí a gente disse, vamos lá, vamos conhecer, né? Tá no meio da coisa. E aí ele foi meio pão duro, mão fechada, e pegou de uma entrada só. E aí quando a gente foi para as Bahamas, tá, beleza, fizemos coisas lá. E aí na hora de voltar, a imigração é lá mesmo. Isso eu queria te perguntar, como é que ele conseguiu ir e daí para retornar? Porque saía tranquilo. Talvez eles pensaram que ele ia voltar pro Brasil de lá. E aí, na hora de retornar, eles olharam o passaporte, no teu visto é só de uma entrada. E aí, nos mandaram para uma salinha lá, o FBI lá, sei lá, a polícia deles, e nós ficamos lá junto com mais umas outras pessoas meio estranhas. Mas aí tu teve a experiência não só de estar no lugar do seriado, mas de repente, assim, se sentir um pouco no seriado. Na assim, pele. né? E aí, passou um tempo, daí veio aquela notícia, nós vamos te dar um visto novo por $1.000. Foi mais ou menos assim, né? Todo esse processo que é feito aqui, naquela época que tinha aqueles ataques, foi tudo assim, do tipo, olharam para ele e falaram, tá, $1.000 o visto. Aí a gente foi atrás, né, para conseguir pegar esse dinheiro, e aí retornamos, né, para os Estados Unidos. E aí conseguiu voltar, Sim, então. né, ainda bem. Bom, e quanto tempo vocês ficaram ali até serem liberados, assim, muito tempo? Ficamos mais ou menos 1 hora. Só que daí a gente pensou, perdemos o avião, mas aí a gente voltou e demorou mais tempo ainda, porque tinha mais gente, né, nessa... O povo de Bahamas é muito pobre e eles
tentam, de qualquer maneira, imigrar para os Estados Unidos. Então tem uma barreira muito forte ali. Certo, entendi. Mas valeu a pena, porque deve é isso, lindo, mais história, mais uma história para contar aqui. Claro, com certeza, isso é importante. Em que cidade, estado tu morou nos Estados Unidos? Eu morei em Albuquerque, que é a maior cidade do Novo México. Novo México fica entre, se eu não me engano agora, faz algum tempo, eu acho que é o Texas na direita e Phoenix na esquerda. Acho que é isso. Muito bem. E a tua adaptação, assim, nessa cidade, de repente, algumas questões que ficaram mais marcadas para ti, assim, nessa cultura? Não, nos Estados Unidos foi muito, muito tranquilo. O pior foi quando eu estava na Alemanha. Nos Estados Unidos, eles têm aquela coisa mais de tentar ser... mais cordiais, assim? É que eles tiveram muito aquela coisa militar, mas também veio aqueles movimentos hippies, então aquilo ficou meio incrustado na cultura. Então ele acaba tendo um respeito, assim, eles estão acostumados também, muito mexicano. Sim, muita diferença, né, é uma pluralidade cultural enorme. Tu vai de um estado pro outro, já muda bastante a comida, muda muita coisa. Exato. Então foi bem tranquilo, eu também conheci bastante latinos, isso ajuda bastante. Os latinos são quase como irmãos quando tu vai para outro lugar. Mas é brasileiro? Eles têm um jeito mais... os hermanos eles têm... são... Mais coração, assim, então... E também eles se acolhem, né? Então eles nos acolhem também. Claro, com certeza. Bom, e o teu doutorado, assim mesmo, tu acha que valeu a pena o fato de ter ido Bom, com certeza deve ter valido a pena, né? Sim. Mas em termos de estudo, assim, também foi difícil a adaptação ou foi muito valioso, assim? Foi um amadurecimento acadêmico essencial para a minha profissão. Qual foi o lugar onde tu estudou? Foi na Universidade do Novo México, no Instituto de Física. Até quando, o seriado Breaking Bad, tem muitos episódios que se passam no hospital, e o núcleo dele é do lado do hospital, assim. Poxa, que bacana! Eu sempre almoçava, a maioria das vezes eu almoçava num Subway que ficava no hospital. Então, várias vezes passava as imagens e eu me lembrava, aquele corredor, aquela coisa. Que bacana. Só que mais a parte acadêmica é que, não adianta, né? Os Estados Unidos, ele é muito forte na ciência. Então, tu acaba tendo uma outra visão, assim, os grupos de pesquisas têm outra caminhada, é diferente, assim, tu ficar inserido num grupo diferente, numa cultura diferente e que está a milhão, assim, que está publicando bastante coisa. Imagino, pois então, a reunião... Não tem como não crescer, né? Não. Grandiosamente mesmo. Então tá, daqui a pouquinho a gente volta com mais check-in. Oi, estamos de volta com o check-in aqui na TV Univates. Para ti que nos acompanha, nós estamos conversando com o professor Ítalo, da área da física aqui da Univates. Mas antes da gente continuar a nossa conversa com ele, infelizmente só tem mais um pouquinho de tempo e ele é um cara que tem muitas histórias bacanas para contar. Antes eu vou chamar a Viviane Bischoff, da assessoria de assuntos interinstitucionais aqui da Univates, para dar as suas dicas, então, nesse programa de hoje. Olá, pessoal. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre quais são os procedimentos para que um aluno da instituição, da Univates, possa fazer intercâmbio. Todo aluno que estiver regularmente matriculado, que tenha concluído no mínimo 20% dos créditos do seu curso e no máximo 80% dos créditos, tem condições de fazer intercâmbio. Esse limite de créditos, ter no mínimo 20, ele não é uma exigência só nossa, mas das instituições que recebem os alunos, porque se entende que o aluno tem que ter um mínimo de experiência já acadêmica para que tenha essa experiência no exterior em outra instituição. Além do percentual de créditos concluídos,
o aluno também tem que apresentar o seu histórico de notas, ou seja, as avaliações, né, as disciplinas cursadas com a nota final. Essa média de notas das disciplinas já concluídas, ela é considerada no processo de seleção para o intercâmbio. Além disso, existe uma entrevista, uma espécie de conversa entre um representante da assessoria internacional e a coordenação de curso, para que nós possamos conhecer os alunos, para que nós possamos passar as orientações que muitas vezes no dia a dia, diretamente na assessoria, acabam não sendo passadas ou possam não ficar muito claras para os alunos que estão participando do processo. É um processo simples, é um processo objetivo e a classificação, ou seja, a escolha da instituição para a qual o aluno vai, é o aluno que faz. No momento de se inscrever, o aluno coloca uma primeira e uma segunda opção. Eu quero ir para Portugal, tal instituição em primeira opção, se eu não for selecionado para essa, eu posso escolher uma segunda opção, coloco lá, quero ir para a Argentina, por exemplo. A partir dessas suas indicações, ele vai estar classificado e vai ser selecionado para a primeira ou para a segunda opção. Eventualmente, não sendo selecionado no momento dessa inscrição, não tem problema nenhum em concorrer de novo no semestre seguinte. Todos os anos, a Univates faz 2 processos seletivos para intercâmbio, um no primeiro e um no segundo semestre, ok? Normalmente, abril e agosto. Então, fiquem ligados no site do intercâmbio na Univates e também nas divulgações que a gente vai fazendo ao longo do processo. Até a próxima. Muito obrigada pelas dicas de intercâmbio, Vivi. Até a próxima. Bom, a gente tem pouco tempo, né, ainda. Infelizmente, eu sei que tu é um cara que tem muitas histórias, a gente poderia marcar outro programa. Fica a dica para ti, Marcos Rusch. Eu chamo o Ítalo de volta para a gente poder conversar mais com ele. Bom, já falamos bastante dos Estados Unidos. Alemanha, como é que foi, assim, esse pós-doc? E foi tudo bolsa? Sim, na Alemanha foi... Um pouquinho antes de terminar o doutorado, o meu co-orientador, ele já tinha um conhecimento de um grupo na Alemanha, que ele já fazia colaboração, e aí ele decidiu escrever um projeto para manter essa colaboração. E nesse projeto envolvia uma bolsa de pós-doc que estava no meu nome. Daí, assim que eu terminei o doutorado, um mês depois, eu já embarquei para lá. E foi com bolsa da CAPES, né? Essa foi do Brasil. Ainda bem, né? Bom, Ítalo, antes tu comentou que a maior dificuldade de adaptação foi na Alemanha. Imagino realmente que seja muito diferente da tua experiência nos Estados Unidos. Quanto tempo tu ficou em cada lugar e por que dessa diferença tão gritante? Assim? 1 ano, exatamente 1 ano em cada lugar. Certo. A diferença... Foram vários pontos na Alemanha. Nos Estados Unidos, Albuquerque, ele é um deserto a 2.000 metros acima do nível do mar. Então, os dias eram radiantes, maravilhosos, lindos. Todos os dias, sol, um monte de árvore, porque eles plantavam e mantinham a coisa. Eu vi chuva poucas vezes, num ano inteiro. Nossa. E foi muito bom, assim. E a culinária lá, então, nos Estados Unidos, é de tudo que é país, né? Tu consegue achar tudo fácil e barato. Na Alemanha... Fez muito frio, nossa senhora. Choveu? Neve, ficamos, sei lá, 1 mês inteiro de neve. A neve é bonito no primeiro, segundo dia, quando tu vê as coisinhas. Depois é tá louco. E frio demais, quando tu abria a porta para sair da casa, parecia que tu estava entrando num freezer. Em questão de segundos, o nariz já avermelhava. E, bem, esse foi, eu cheguei... Mas não precisou acionar a saúde, assim, não. Eu cheguei, eu acho que eu cheguei em outubro e novembro começou aquele frio danado. E aí eu já não tava mais à vontade lá. Mas, mais do que isso, que eu posso dizer? Eles têm, a culinária deles, ela é um pouco diferente. Ela é boa quando feita pelas pessoas em casa. Mas quando vai comer fora, assim, ela não é muito gostoso, assim. Porque o alemão, ele faz muita coisa doce e boa, independente de onde tu tá. É muito doce bom. O pão deles é muito bom também. E a cerveja, essa era demais. Pois é. Sabe que no Audiômetro, que é o outro programa que eu apresento aqui na TV Univates, nós recebemos uma turma de alemães e tal, que também estava tendo um momento aqui na instituição. E eles falaram que o melhor de lá mesmo é as festas, assim. A gente sente um pouco no Oktoberfest, porque a gente tem muitas raízes alemãs aqui no Vale do Taquari. Mas o principal mesmo é a cerveja. Qual foi a melhor que tu tomou, a mais diferente, assim? É que aí depende. As cervejas, elas têm
Se for cerveja Pilsen, elas têm várias denominações. Tem a Lager, tem mas a melhor, assim, India tu te Pale lembra Ale que tu... e tal. A cerveja Tipo, que eu mais se tu gosto... for pra Alemanha, tu tem que tomar essa cerveja. Isso era uma briga com os meus amigos, porque a gente sentava... Eles são muito... É muito pessoal também Eles isso, são né? muito... Na Alemanha, qualquer lugarzinho que tu vai tem a cerveja daquele lugar. Certo. E as pessoas da cidade prezam por aquela cerveja. Os sim. alemães, eles são bem, assim, bairristas. Eles gostam muito do local deles. E aí, no lugar onde eu tava, tinha uma cerveja chamada König, que é rei em alemão. E aí, eles todos, quando eu saía com meus amigos lá, eles todos queriam essa cerveja. Só que eu gostava de outra, que era da parte do sul da Alemanha. Eu gostava da Löwenbräu, que é um leão azul, né? E aí, mas eu gostava muito dessa, eu sempre pedia essa. E aí eles ficavam meio assim, mas a minha dica é provar as duas, porque essa outra também era muito boa. Bacana. Mas a cerveja que eu mais gosto é belga, não é da Bélgica. Festa rola, assim, bastante lá? Tem bastante, eles curtem muito um rock and roll pesado, atual, assim. Aqui no Brasil, quando tu sai em festa de rock and roll, é mais aquele rock and roll clássico. Sim. Lá não, lá é o mais atual e eles têm o Rammstein, que é a banda famosa de rock, então eles gostam bastante. Festa. Eles bebem pra caramba também, eles gostam da cerveja. É real isso de que são mais fechados, assim, ou não? São, só que eu tive sorte porque os meus amigos que eu fiz lá logo no início, que eram do grupo de pesquisa que eu tava, a maioria deles gostava, eles não eram alemães normais, gostavam de viajar, vieram me visitar aqui no Brasil e eles namoravam espanholas. Nossa. Então eles já eram mais abertos, assim. Já tinham outras vivências. Fui muito feliz nesse sentido. Eles gostavam de jogar futebol também, então logo me enturmei ali. Mas o normal é eles serem mais fechados, não se abrir tanto. Mas eles são muito, muito gente fina, assim. Eles sempre vão te ajudar, vão fazer tudo que for necessário. Bacana. Desmistificando aí, então, essa questão. Ítalo, te agradeço imensamente pela participação no Check-in. Obrigada mesmo. Infelizmente, a gente tem pouquinho tempo para conversar, né? Eu sei que teria grandiosas histórias aí. Mas, para finalizar, como voltou o Ítalo depois de toda essa vivência, assim, né? E esse chegar, assim? Voltou com saudades do Brasil. Porque... Eu tenho uma coisa que eu não gosto muito, que as pessoas falam que o Brasil é uma droga, que lá fora é mil vezes melhor e não sei o quê. Podia ter nascido, tu fica reclamando nasceu no Brasil, podia ter nascido em muitos países muito piores, assim, que tem. Nascer na Alemanha é uma boa, nascer nos Estados Unidos também é uma boa, nascer na Inglaterra. Mas no Brasil tem coisas que tu não acha em lugar algum, que tu vai... legal. Por exemplo, a tua família não vai estar lá. Teus amigos que tu fez, a maior parte da tua vida vão estar aqui, não vão estar lá. Legal. Tem o Guaraná aqui, tem o feijão, o churrasco, é muita coisa boa que nós temos e que às vezes o brasileiro deixa de valorizar por causa de tanta coisa ruim de política. E às vezes também porque não conheceu outro lugar para poder dar valor pro seu, né? Ítalo, obrigada mais uma vez pela tua presença, sorte, sucesso aí e que tu possa fazer novas viagens também, então, para voltar aqui pro nosso programa. E obrigado pelo convite, sempre bom de falar sobre essas experiências. Muito bem, obrigada mesmo. Um super abraço para ti, sorte, sucesso. Check-in de hoje, então, fica por aqui. Se você perdeu alguma parte dessa entrevista super legal, confere os nossos horários alternativos na TV Univates com o programa Check-in. Um grande abraço e até sexta-feira que vem.